Olá, eu sou Rafaela e o tema do nosso seminário é Ecologia de Protozoários de Água Doce. Para iniciar, o que são os protozoários? Protozoa significa primeiros animais. Esses organismos vêm de diferentes origens filogenéticas, portanto não é um grupo fácil de se definir, e o seu agrupamento taxonômico é artificial, ou seja, o termo protozoário ele não tem valor taxonômico. Mesmo assim, os protozoários são definidos como organismos unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Eles podem viver livremente ou em associação com outros seres vivos. São encontrados em ambiente úmido e aquático. Algumas relações ecológicas entre os protozoários de água doce que podemos observar são as relações ecológicas inter e intraespecíficas, como a competição, onde os protozoários competem entre si por recursos disponíveis no ambiente, seja alimento, espaço ou nutrientes. Há também o comensalismo. Nesse tipo de relação, o protozoário é beneficiado pela associação com outros organismos, mas esse organismo não é afetado nem negativa e nem positivamente. Podemos citar também o mutualismo. Algumas espécies de protozoários vivem em associação que beneficiam ambos. Podem viver em associação com bactérias, fornecendo proteção, enquanto as bactérias fornecem o alimento. Outra relação que podemos destacar é a predação. Como os protozoários não são capazes de produzir o seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de matéria orgânica, bactérias, ou até mesmo de outros protozoários. E por fim, podemos citar o parasitismo de muitas espécies de protozoários, sobretudo os apocomplexas. São parasitas. E aí, nesse caso, os protozoários eles podem parasitar outros protozoários ou outros organismos. Mas afinal, qual é o papel ecológico dos protozoários? Eles são muitas vezes erroneamente associados apenas a doenças, quando na verdade desempenham um papel fundamental no bom funcionamento do ecossistema. E aí, das muitas funções ecológicas importantes, podemos destacar a ciclagem de nutrientes, a decomposição da matéria orgânica. Eles atuam no controle populacional de algumas espécies, principalmente por meio da predação. Eles são compostos, suas membranas, elas são bem delicadas e são sensíveis à alteração ambiental. Então, eles são também bons indicadores da qualidade da água. Atuam no controle da densidade bacteriana, desempenhando um papel importante na remoção de bactérias dos efluentes em um sistema de tratamento biológico de águas residuárias. Esse é, inclusive, o tema de um seminário de outro grupo, né, de protozoa. E, por fim, eles fazem parte de uma rede alimentar complexa, atuando como elo de ligação entre a produção bacteriana e os produtores secundários. Oi, pessoal, eu sou a Letícia e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das doenças que são causadas por protozoários de água doce. Nosso trabalho não é sobre doenças causadas por protozoários de água doce, mas a gente achou interessante explicar um pouquinho sobre isso também, porque, querendo ou não, eles trazem prejuízo à saúde humana, eles afetam a saúde humana. Enfim, no trabalho nós trouxemos esses 5 protozoários, e no caso é a Entamoeba stolística, o Toxoplasma gondii, a Giardia lambia, o Trypanosoma cruzi e o Plasmodium. Bom, a primeira doença aqui é a amebíase. Assim como as outras que eu vou abordar mais pra frente, ela é uma doença de veiculação hídrica, causada por esse protozoário, Entamoeba stolística, e ela causa dor de barriga, dores abdominais, cólica, náusea, vômitos e em alguns casos até a presença de sangue nas fezes. E
a contaminação se dá pelo contato, né, pela ingestão de alimentos ou de água, ou ingestão de água que estejam contaminados com cistos do protozoário, né, no caso do Entamoeba stolística. Bom, outra doença que também é muito conhecida pelo fato de ter como hospedeiro intermediário um animal doméstico muito popular, que é o gato, é a toxoplasmose. Ela é causada pelo Toxoplasma gondii, que é um esporozoário, ou seja, assim como os ciliados possuem cílios, os flagelados possuem flagelos e as amebas, né, possuem pseudópodes, os esporozoários não possuem nenhuma estrutura que possa ajudá-los a se locomover no ambiente em que eles estão. Então, é por isso que eles precisam estar em algum lugar que tenha algum tipo de corrente, algum mecanismo que possa transportá-los. E é o caso do Toxoplasma gondii. Por isso que ele precisa estar parasitando o corpo de algum hospedeiro. Essa doença ela é marcada principalmente por dor muscular, febre, dor de cabeça e inchaço ganglionar. E ela é especialmente perigosa para pessoas imunodeprimidas e também para mulheres grávidas, porque no caso das mulheres grávidas, por exemplo, o protozoário pode afetar o bebê. Em alguns casos, o bebê pode até nascer com cegueira. Agora, as próximas doenças a serem citadas, elas têm grande importância aqui no Brasil, por se tratarem de doenças que poderiam ser evitadas caso em algumas regiões houvesse saneamento básico e infraestrutura de qualidade, e são essas aqui, a doença de Chagas e a malária. Vamos começar pela doença de Chagas. Ela é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, e tanto a malária como a doença de Chagas, elas possuem insetos como vetores. Então, quem está carregando o protozoário, nesse caso, no caso dessas duas doenças, é o inseto. No caso da doença de Chagas, o inseto é o barbeiro, popularmente conhecido como barbeiro, é o inseto da família dos triatomíneos. E quando o barbeiro está infectado com o parasita, né, com Trypanosoma cruzi, ele vai se alimentar de uma pessoa e acaba transmitindo o protozoário. Geralmente, a doença de Chagas costuma causar distúrbios cardíacos, como taquicardia, por exemplo, esplenomegalia, que é o aumento do tamanho do baço, febre, dor de cabeça, inchaço ao redor dos olhos e falta de ar. Já a malária, ela é transmitida pelo Plasmodium. Plasmodium é um gênero de protozoários e existem vários tipos de Plasmodium que podem causar a malária. E anualmente ela acomete cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Como eu falei, ela pode ser causada por mais de um tipo de protozoário e isso implica numa variedade de sintomas entre cada indivíduo, cada causador da doença. Mas geralmente a forma mais comum da malária se dá pela infecção do protozoário Plasmodium vivax. E, assim como a doença de Chagas, a malária também tem um inseto como vetor, e nesse caso é um mosquito prego, e as fêmeas do mosquito prego, que é um mosquito que pertence ao gênero Anopheles, quando elas estão infectadas com plasmódio e vão se alimentar através do sangue, né, dos humanos, elas acabam transmitindo o parasita também. E, assim como as outras doenças, a malária também apresenta alguns desconfortos gastrointestinais como sintomas, além de causar calafrios, tremores, diarreia, dores musculares e, em alguns casos, até sudorese noturna. E para terminar, a gente acha importante ressaltar que, por mais que esses organismos sejam, na maioria, parasitas, em sua maioria, parasitas que necessitam de um hospedeiro, de um corpo para que eles possam sobreviver e não passem grande parte de suas vidas ou parte de suas vidas em um ambiente aquático propriamente dito, nós devemos ressaltar que a perpetuação do ciclo de vida desses organismos não seria possível sem a presença de água nos sistemas que compõem os seus hospedeiros. Então, se não houvesse água dentro dos nossos sistemas, não há existência, sobrevivência, o parasitismo, né, associado a esses organismos não seria possível, porque no caso, né, o nosso corpo fornece todos os nutrientes, o espaço necessário para que esses animais possam sobreviver.
E, assim como eu havia mencionado, acredito eu, a maioria, se não todas essas doenças, não só essas, como outras parasitoses que não são necessariamente causadas por protozoários, elas estão intimamente ligadas à falta de saneamento básico de qualidade e infraestrutura. Bom, eu vou falar dos protozoários ciliados, já que eles são os protozoários mais encontrados em água doce, e eles são indicadores da qualidade da água e são usados no tratamento de esgoto. Os ciliados, eles são um taxon monofilético e eles possuem algumas características importantes, como os alvéolos, em que abaixo da membrana plasmática existe uma película complexa que recobre todo o corpo do ciliado, e essa película são pequenas vesículas membranosas que são denominadas alvéolos, e esses alvéolos eles caracterizam os grupos dos alveolados. Os cílios também, eles são muito importantes na movimentação, e principalmente na movimentação por coordenação. Eles recobrem o corpo inteiro dos ciliados e eles emergem entre os alvéolos adjacentes, assim como os estrosomos, que são vesículas secretoras responsáveis pela secreção rápida na superfície. Eles podem ser de diferentes tipos e o que muda entre eles é a substância que é expelida. Bom, os ciliados também eles possuem o dimorfismo nuclear, em que tem a presença do micro e do macronúcleo. O micronúcleo ele é ativado na divisão celular e o macronúcleo ele é responsável pelas atividades metabólicas da célula. Os ciliados eles possuem dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e assexuada, em que a sexuada ela constitui da conjugação, em que acontece a troca de micronúcleos e possibilita a variabilidade genética. Eles também possuem a reprodução sexuada, que é por meio do brotamento e da fissão binária transversal. Então, sobre a distribuição geográfica dos protozoários no Brasil, é importante ressaltar primeiro que é uma área muito escassa. Tanto que a gente botou essa citação aqui de um artigo que só tem 19 pesquisadores no Brasil para identificar as espécies nos ambientes de água doce. Mas, fora isso, a gente consegue localizar esses habitats, que são rios, lagos, lagoas, e cada espécie se desenvolve melhor em cada uma, dependendo do pH, da temperatura, da disponibilidade de ambiente. E os poucos estudos feitos sobre a distribuição geográfica e a ecologia desses protozoários são muito superficiais. Existem poucos, eles ainda são superficiais, porque por muito tempo o foco nesse grupo foi em protozoários parasitas e não os de vida livre que a gente encontra nos ambientes de água doce. Meu nome é Victor, estou aqui para concluir o trabalho, né, conversar um pouquinho sobre tudo que as meninas já falaram e a importância, né, qual é o interesse disso para a ciência, por que é interessante estudar esses protozoários. Que eles desencadeiam um papel na cadeia trófica muito interessante, né, assim como na manutenção e preservação dos ecossistemas aquáticos. Por quê? Porque eles são consumidos, né, por peixes e larvas de inseto, né, outros organismos que têm a base da alimentação desses protozoários, mas não só isso, eles são decompositores, eles têm a capacidade, né, de digerir a matéria orgânica que fica no ambiente e transformar moléculas complexas, né, que eles usam para se alimentar e excretam moléculas mais simples, moléculas orgânicas que podem ou ser incorporadas ao ambiente ou servir de alimento para outros micro-organismos. Então eles têm esse papel aí regulador, né,
do meio ambiente, ali nos ecossistemas em que eles vivem. Também tem a questão das doenças, como foi muito bem explicado aqui, que é importante a gente entender onde esses protozoários causadores de doenças habitam, quais doenças eles causam e como poder evitar eles, né? Então, é muito importante com que a gente faça estudos acerca disso, porque é de interesse médico e, enfim. Eles também são bioindicadores ambientais, né? Porque se você encontra esses protozoários causadores de doenças, você sabe que ali na região não existe um saneamento básico adequado para a habitação a maioria dos protozoários também são muito sensíveis a mudanças ambientais, ou seja, se há uma morte muito grande de protozoários numa determinada região, você pode presumir que está acontecendo alguma coisa diferente, tem alguma coisa contaminando aquele ambiente.